Decolando, vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 36. O verso é o 36, 36. Versículo 36. Eu vou ler do 36 ao 39. Diz assim o texto: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. As suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Amém? Esse é o texto de Lucas, essa é a passagem da qual ele me trouxe, e o tema vai ser o que nós temos trabalhado esses dias, esses 2 últimos cultos, que é mulheres presentes na presença do rei. Terceira parte. Teve a primeira e a segunda. Na primeira e a segunda a gente aprendeu que aprendemos e fomos direcionados a buscá-lo. Isso é um fato. Temos que buscar a presença do rei. Isso foi com Esther, quando falamos de Esther indo na presença do rei. Na verdade são muitas mulheres, que vão à presença do rei, e é preciso ir na presença do rei. Foi também com Ana, que ela se dobra e vai à presença do rei. Ela chora, e aí as duas são agraciadas, elas são respondidas, mas é preciso ir. Então o que precisa ir à presença do rei, não há a menor dúvida. Então hoje eu não tenho um pingo, não tenho há muito tempo, mas depois dessas ministrações eu não tenho mais nenhum resquício de dúvida que precisamos entrar na presença do rei. É crucial essa verdade, ela precisa ser posta em prática. Eu preciso adentrar na presença do rei. Por isso Cristo ele abriu um novo e vivo caminho para que eu pudesse chegar à sala do trono, porque ele sabe da minha e da nossa necessidade de chegar até a sala do trono, ou seja, na presença do rei, que é o próprio Cristo. Temos que chegar à presença dele, isso não há dúvida. Só que o texto que a gente acabou de ler, ele vai dar uma outra tônica, que é preciso chegar à presença do rei, não há dúvida. Agora, com esta mulher nós vamos aprender como que eu devo chegar, como eu me comporto uma vez que eu cheguei. Eu cheguei na presença do rei, então como então agora eu vou me comportar estando nessa presença? É de suma importância eu descobrir o que é que eu preciso fazer quando eu vou para a presença do rei. Então eu preciso descortinar isso, e essa mulher, isso é assim, é um ponto de vista meu, é minha opinião, um ponto de vista que eu tenho. Ela é uma das maiores expressões de adoração das Escrituras. Ninguém consegue assim... ninguém não, outros conseguem, mas no meu ponto de vista, eu repito, muito poucos conseguem alcançar um nível de adoração que essa mulher ela consegue. Então ela é um excelente exemplo para aprendermos com ela. Ela é um excelente exemplo, porque ela não tem nome, ela é pecadora. Existem vários estudos que vão trilhar caminhos. Alguns dizem que essa mulher é irmã de Lázaro, tem estudos que vão comprovar por alguns textos. Mas tem outros estudos, e esse é o que eu prezo mais, assim, que eu me inclino mais, de que ela era Maria Madalena. Por que eu digo isso? Por causa dos dias, quando vai se estudar, que não é o caso hoje, existe o derramar do unguento, da unção, no primeiro dia da semana, na semana da Páscoa, no segundo dia, no terceiro. Se você pegar esses dias, algumas contas não batem, mas se for com Madalena, bate. Mas isso é estudo para outro dia, do qual hoje nem importa isso.
O que importa é o que essa mulher fez. E como ela não tem nome, pode ser colocado aqui o meu nome e o seu, porque na representação você já sabe. Você já aprendeu isso. Na representação, qualquer mulher, ela representa igreja. Seja uma igreja santa, uma igreja sábia, uma igreja tola, uma igreja pecadora, uma igreja santificada, uma igreja que é raptada, uma igreja que fica na grande tribulação. As mulheres, elas representam a igreja. E a igreja acaba sendo representada pelas mulheres. E essa mulher vai representar a igreja. E nós, no contexto igreja, estamos sendo representados aqui. E esta mulher vai me ensinar o que eu faço, e você também, lá na presença do rei, como que a gente faz. Então eu vou ler com você os textos agora, repetindo isso aqui, um por um, para a gente descortinar de forma progressiva o próprio texto, de forma expositiva, melhor dizendo. Diz assim no verso 36 que você leu comigo: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. De cara, o que a gente aprende aqui? Que o fariseu, que era só um religioso da época, um religioso chama ele não teve hesitação, ele que confrontava religiosos constantemente, chamava de raça de víboras, quando ele chamava de hipócritas e fariseus, ele falava fariseus hipócritas, e ele sempre confrontou a religiosidade das pessoas. Mas aqui um fariseu o convida, e o texto diz que ele se reclinou, como era costume, junto à mesa. Ou seja, denuncia que Cristo se inclina para o relacionamento, uma vez que a mesa é lugar de relacionamento. Mesmo sendo um fariseu, mesmo chamando ele, e ele não concordando com a religiosidade, ele se inclina à mesa desse que o chamou. Então mesmo nós, com nossas faltas e falhas, quando o chamamos, ele vem. E quando ele vem, ele sempre vai reclinar à mesa. Ou seja, ele sempre vai se inclinar buscando um relacionamento, porque mesa é lugar de relacionamento. E diz que ele reclinou-se. Ele está sempre inclinado a se relacionar comigo. Ele sempre está inclinado a se relacionar com as pessoas. As pessoas que não querem, eu tenho dificuldade para se relacionar com ele, mas ele quer se relacionar conosco. E ele dá um exemplo vivo, chamou um fariseu, chamou, ele foi. Verso 37, assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Olha, um frasco de alabastro cheio de perfume. Então quando você lê as escrituras, atenta para cada palavra. Um vaso de alabastro, poderia ser vazio, mas ele estava cheio. Do que? De perfume. E ela ficou sabendo que Cristo estava na casa de um fariseu. Ela se animou e ela foi para lá. Ela sabia, ficou sabendo. Se ela ficou sabendo, ela já tinha ouvido falar dele. Se ela ficou sabendo, já o conhecia de alguma maneira. E quando soube onde ele estava, ela se dirigiu para lá, mas ela não foi de mãos vazias, porque ela tinha um princípio de não comparecer perante o rei de mãos vazias. Então quando eu vou na presença do rei, eu nunca devo ir de mãos vazias. Ela levou um vaso de alabastro. Alabastro era o material que o vaso era feito, era um material específico chamado alabastro, porém ele estava cheio de perfume, diz o texto. E ela vai fazer isso, então ela se dirige para lá, ela não vai de mãos vazias. Agora entenda, nós temos falado de simbologia, porque estamos falando ainda, continuamos falando sobre o profético, o tempo profético que nós estamos. Muitos têm chegado diante dele de mãos vazias, muitos têm chegado para ele sem, nem vaso leva, quanto mais um vaso cheio. Mas aqui está dizendo que ela pegou um vaso de alabastro cheio de perfume. Então ela foi, só que diz bem claro, é pecadora. Ela não era bem vista no meio da sociedade, mas mesmo assim ela foi. Ela não se incomodou e foi. Então na tipologia, frasco de alabastro, você pode escrever aí, é teu coração. O vaso de alabastro, ele representa o nosso coração. Então ela foi com um coração cheio de perfume à presença de Deus. Mas não diz que ela é pecadora? Sim, é o que o texto diz. Só que mesmo sendo pecador, existe alabastro escondido nos vasos.
Os corações mesmo do pior pecador. Existem coisas ali dentro, existem que só podem ser entregues ao rei. E ela pega o coração e ela vai levar até ele algo que só ele poderia receber isso. O que ela tinha lá dentro, mesmo sendo pecadora, tinha um perfume escondido, ninguém sabia. Mas era um perfume escondido. Todas as pessoas, elas têm um perfume escondido. Está nela, está no ser humano. A saudade que o homem tem do próprio Criador, que faz buscar, fica até inventando deuses para ele. É saudade que tem do seu Criador. Então há algo para ser derramado na presença desse Criador que é rei. É natural. Eu fiquei quase 30 anos da minha vida vazio de entendimento, mas eu tinha algo em mim para ser derramado. Eu só derramei quando eu descobri quem era o rei. Então eu pude me derramar para ele de jeito que eu nunca me derramei a nenhum outro Deus, embora eu tinha muitos, vários, eu tinha muitos deuses, muitos. E essa mulher, ela pega e vai. Então ele representa na tipologia o próprio coração dessa mulher. Então quando eu vou com algo nas mãos, o que está nas minhas mãos representa o meu coração. Por isso que ela está indo com um vaso de alabastro nas mãos, ou seja, as mãos dela estão denunciando o coração. Então eu preciso ir com algo perante ele, e as minhas mãos denunciam a profundidade do meu coração. Mas aqui é que vai ser a questão no verso 38. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Lembrando, essa mulher, ela representa a igreja. Então está dizendo como é que eu devo chegar enquanto igreja, como alguém que deu a vida. O que é ser igreja? É dar a vida a Cristo. Você é a igreja. Você é a igreja. Nós somos igreja em qualquer ambiente. Então nós somos igreja. A pessoa é uma igreja. E esta igreja, essa mulher que representa cada um de nós, ela está indo, mas ela tem uma forma de chegar. E quando ela vai dar a presença dela, a presença do rei, ela vai fazer algumas coisas que vai ser da melhor maneira possível. Por isso que o ato dela, ele é ímpar. No meu ponto de vista é ímpar. É um ensino assim profundo e muito simples. Então ela vai entrar na presença do rei. Veja, a mulher está indo na presença do rei, dar a presença dela com uma metodologia, de uma forma, da qual é a forma, ou a fórmula, ou a maneira, ou o princípio, o modo de fazer que eu tenho que aplicar na minha vida e na sua também. Nós temos que aplicar isso. Vamos começar por aqui. Posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Veja bem, ela começa como? Essa mulher, ela começa a se humilhar em 3 níveis. Entenda, 3 níveis de humilhação. Ela vai primeiro atrás de Jesus, segundo prostrou-se a seus pés e terceiro começou a chorar. 3 níveis diferentes de humilhação perante o rei. 3 níveis. O primeiro, ela vai atrás dele, ou seja, ela já está dizendo, eu sei quem é ele, e eu estou vindo aqui, e eu sei que quem tem que ir à frente é ele. Eu sei, eu já estou demonstrando na minha própria posição diante dele, que quem deve ir à frente na minha vida é ele. Por isso eu prefiro ficar atrás dele, nunca na frente dele, para que ele me persiga, corra atrás de mim, ou venha fazer minhas vontades, correr atrás de mim, me mimar, ficar me lambendo. Não, ele vai à frente, eu estou atrás, é ele, é eu que vou fazer isso. Então ela coloca-se atrás de Jesus. Ela está dizendo para ele assim, eu vou me pôr atrás, e já está comunicando, olha, eu estou disposta a segui-lo, porque se está atrás, ela não vai ser seguida, ela está atrás, ela fala, eu serei seguidora. E se ela está dizendo que ela está disposta a segui-lo, ela já está dizendo que ela está disposta a ser uma discípula, porque seguidor é discípulo. Então ela está querendo apresentar dessa forma. Ela já chega, quando ela ouve que estava, ela vai até lá com um coração cheio, lembra, vaso de alabastro cheio de perfume, um coração cheio de algo a dar ao rei. Quando ela chega diante dele, ela primeiro vai atrás dele, atrás de Jesus, ou seja, é ele que está à frente. Ela vai fazer aqui cumprir o Salmo 16, verso 8, quando ele diz assim, tenho posto continuamente o Senhor diante de mim. Davi falou isso. Davi não perdeu uma guerra.
dessas guerras que ele ia contra as nações, mas lá no Salmo 16:8 ele revela o segredo. O segredo da vitória do rei Davi era, Salmo 16 verso 8, ponho continuamente o Senhor diante de mim. E essa mulher com certeza sabia do Salmo. Ela falou, não, eu estou indo na presença do próprio rei, é ele na frente, então ela vai atrás. Aí diz aqui que ela prostrou-se a seus pés. Olha que interessante, primeiro ela está atrás, dizendo, é ele que vai à frente, estou disposta a segui-lo, porque ele à frente não tem como errar. Depois ela se prostra, ela baixa aos pés dele atrás, ela se prostra, ela prostrou-se, diz o texto, prostrou-se a seus pés. Ela está dizendo, eu sei que o teu lugar é acima de mim, então se eu já sou menor, eu vou ficar menor ainda, porque eu quero estar aos seus pés. Além do Senhor estar à frente, eu quero que todo mundo saiba que o Senhor é maior do que eu, o Senhor está acima de mim. Está percebendo o nível de adoração que essa mulher está chegando? Então ela coloca ele na frente, disponibiliza segui-lo, agora ela se abaixa aos seus pés, entendendo isso. Fala, eu estou me posicionando abaixo, porque eu sei que o Senhor está acima. E tem mais nessa posição, aos pés eu estou comunicando, ela estava comunicando, e nós estamos sendo comunicados pelo Espírito, que esta mulher, ela se dispõe a seguir os passos dele. Ela se põe nos pés, abaixo e aos pés. É como se ela dissesse, eu só vou aonde esses pés forem. Eu sei o peso que tem os teus pés. Eu sei que o Senhor não vai por caminhos escusos, caminhos ruins. Então eu estou pondo o Senhor à frente, eu estou me diminuindo, entendendo que o Senhor está acima, mas aos teus pés eu estou olhando para eles, porque aonde eles forem eu irei. Você está entendendo o que essa mulher está fazendo? Será que nós temos nos posicionado assim, colocado ele à frente, nos reduzindo, estando aos pés, conscientes de que onde ele for eu vou? Mas como que eu vou saber onde ele vai? Pela palavra. A palavra direciona por onde Cristo anda, então eu ando onde Cristo anda. Eu vou amar o que ele ama, eu vou odiar o que ele odeia, eu vou ajudar o que ele ajuda, eu vou repreender o que ele repreende, então eu vou andar nos passos dele. Então ela se põe atrás e ela prostrou-se a seus pés. Aí diz na outra parte que agora ela começou a chorar. Olha que interessante, ela se põe atrás, abaixo e chora. O chorar aqui, a essa altura, você pode marcar, você gosta de marcar, qualquer palavra dessa aqui, ó, derramamento, entrega, submissão, quebrantamento, petição, porque ela está pedindo algo, ela também está ali. Então agora ela entra nesse nível. Então vê que ela está entrando na presença do rei da maneira correta, reconhecendo que é ele que tem que estar à frente, reconhecendo que ele é maior, e entendendo que é o lugar correto para eu me derramar. Porque se ela está chorando, a lágrima ela vem de fora para dentro, ou a lágrima sai de dentro para fora? É de dentro para fora. Então o chorar significa, ela agora começa a se derramar de dentro para fora no lugar correto, aos pés do rei. Então ela não vai aos pés do rei de qualquer forma, ela vai com todo esse nível de reconhecimento. Ela só começou, ela deu início, então agora ela se derrama. O melhor lugar para se estar em todo o universo, você pode escrever, é aos pés dele. É aos pés dele, ela sabia disso, e ela começa a chorar. Então ela vai fazer a sua entrega, ela vai se derramar, vai se submeter, e ela vai fazer tudo isso. Então essa mulher, ela faz isso, e ela vai revelar um dos maiores atos de adoração das Escrituras. Atos como? Conscientes e inteligentes. Os atos dessa mulher aqui, eles são para mim tão conscientes quanto inteligentes, porque ela tem consciência do que está fazendo e tem inteligência suficiente para usufruir do que está fazendo. Eu vou repetir, ela tem consciência do que ela está fazendo e para quem, mas inteligência também para desfrutar deste ato. Então ela está num ambiente formado ali com a presença do rei, que ela está dando uma aula para nós, se fosse assim, seria um bacharel de adoração, porque ela está ensinando como que se adora. E nesse tempo de hoje, 2021, na crise toda mundial que existe, na crise que está havendo em todos os níveis, o melhor lugar para se estar foi
continua sendo, e a crise passa e continuará sendo aos pés dele. E ela está dando aula de como faz. Mas o texto continua, e diz aqui que ela começou a chorar, mas ela vai dizer mais coisas aqui. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus. Presta atenção, ela não só chorou, ela molhou os pés dele com as lágrimas. Essa mulher, ela é muito consciente, a inteligência dela na adoração é assim, ela superou, acho que os anjos, ela foi além. Essa mulher superou, ela pega e vai molhar os pés dele. Molhar, presta atenção, é o mesmo que regar. Ela não foi pingar gota de lágrima ali, ela foi molhar. Molhar é o mesmo timbre que regar. Ela foi regar. Agora, o que é regar? Vamos ver se você sabe o que é regar. Você deve ter uma planta em casa, você que está me assistindo, talvez você tenha um vaso aí na tua casa de flor, uma samambaia, um vaso de flor de violeta, talvez você tenha aí, enfim, uma planta ou uma horta, você tem. Quando você rega, você está fazendo o quê? Diga assim comigo, você que está em casa aí, ó, escreve, ó, está investindo. Essa mulher, ela vai regar os pés dele, ela vai investir nos pés dele, regar e investir. Tudo que se faz na terra em relacionado a uma planta, quando você rega, é para receber algo. Todo mundo rega esperando um retorno. Quem rega uma flor espera ver o botão se abrindo, ver uma flor. Quem rega uma horta, ele espera comer das verduras que ele rega. Então ela fez o mesmo, só que agora ela foi para os pés, e ela vai regar os pés dele. E nós vamos aprender aqui 3 coisas muito simples e profundas ao mesmo tempo, ó. Primeiro, essa mulher está investindo as suas lágrimas nos pés dele, ponto. Então ela não só está chorando, ela está investindo suas lágrimas nos pés dele. E aí o Espírito nos pergunta: por que você tem chorado? Por muitas razões. E quando você chora, as suas lágrimas vão para onde? No que você investe? Na tristeza? É a tristeza simplesmente por si só que está recebendo a lágrima? É a dor por si só que está recebendo a lágrima? Ou você está vendo que as lágrimas estão saindo e você transforma isso em investimento e vai aos pés dele? Porque essa moça pegou as lágrimas e depositou aos seus pés, ela deposita aos pés dele. Então ela está fazendo isso a timbre de investimento, ela está investindo suas lágrimas nos pés dele. Não é aos pés, é nos pés mesmo. Não é colocar algo aos pés, é direto, é nos pés, para ele perceber as lágrimas dela. Ela vai aos pés e ela encharca os pés dele, porque está regando, não está gotejando. Ela vai encharcar os pés dele com as lágrimas dela. Segunda coisa que ela ensina aqui: essa mulher não desperdiça lágrima, porque ela não jogou lágrima no chão, não jogou lágrima por terra, ela colocou as lágrimas nos pés. Tem gente que chora à toa, desperdiça lágrima à toa, ou porque é mimado, ou porque fica reclamando. Aí tem muitas razões para se chorar. O detalhe é que essa mulher, ela não desperdiça uma gota de lágrima. Ela pega essa enxurrada de lágrimas e ela põe nos pés dele, não deixa cair nada no chão. É nos pés, é algo que tem dentro dela. Lembra que o coração dela está cheio, ela vai derramar aos pés. Ela fala: tem algo dentro de mim, é só para os seus pés. E ela encharca os pés dele de lágrima. Mas tem mais. Terceiro, essa mulher sabe que terá retorno de cada uma das lágrimas. Por isso que é uma adoração consciente, mas também inteligente. Porque se eu for inteligente, eu vou chorar aos pés dele, não ficar chorando pitanga para o vizinho. Ele não pode me ajudar. Por que eu vou ficar chorando pitanga para um, para outro? Eu vou aos pés dele. O melhor lugar para se chorar é aos pés dele. É um investimento que é retorno certo, é retorno correto. É lançar as lágrimas aos pés, não deixar cair por terra. É aos pés dele. Ela derrama as lágrimas aos pés dele. E essa mulher sabe que terá retorno. Então por isso, daí porque tanta consciência e inteligência nesse ato. Ela sabia que quem investe em Cristo tem retorno, mesmo que seja pecadora. Mesmo sendo pecadora, se chorar aos pés de Cristo, não é aos pés do pastor, não é aos pés de padre, não é aos pés de santo nenhum, não é aos pés de imagem nenhuma, não é aos pés de nenhuma idolatria, não é aos pés de nada nem ninguém, é aos pés de Cristo.
Por quê? Porque se esses pés que vão ser furados pelos cravos, são esses pés que estão recebendo as lágrimas. São esses pés que depois ressuscitaram, e são esses pés que recebem as lágrimas. São esses pés que vão fazer o milagre de abrir caminho para que eu passe. Não é o pé de mais ninguém, não é de João, de Pedro, de Maria, de Paulo, é os pés de Cristo. Então ela fala, é o melhor investimento, o pé bonito, é esse pé. Ela vai derramar lágrima aos pés dele, não deixa cair nada por terra. Toda a enxurrada de lágrima, ela rega os pés dele com as suas lágrimas. Então até para chorar ela ensina, porque ela está num ato de adoração plena. Você vai ver como que a coisa engrossa, e ela vai derramar isso aos pés dele. Só que o texto ainda continua, aí diz assim, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos. Em seguida ela enxuga com os próprios cabelos. Quando ela tem esse ato, então lembra da cena, o fariseu chama Cristo, ele vai lá, reclina a mesa, se inclina para ele, a mulher de longe fica sabendo, corre até lá com um vaso cheio de alabastro, um vaso de alabastro cheio de perfume, vai até lá. Quando ela entra, parecia uma louca, ela entra ali, ela corre ali aos pés dele, fica atrás dele, aos pés dele, e começa a chorar, encharca ele de lágrima. E o texto diz que, como não bastasse, agora em seguida ela os enxugou com os próprios cabelos. O que eu aprendo aqui? Anota, primeiro, recolhendo de forma santificada tudo o que ela investiu aos pés de Cristo, porque o que ela pode ver, ela depositou as lágrimas, e com o próprio cabelo ela recolhe as próprias lágrimas que ela deu. Então ela depositou as lágrimas, não foi no pé de qualquer um, foi aos pés de Cristo. Agora ela pega os cabelos e ela pega de volta. Ela não está só enxugando, ela está recolhendo para ela. Ela está pegando uma resposta, está trazendo de volta para ela as lágrimas que foram, encharca o pé dele, pega o cabelo e começa a trazer para ela. E Cristo está só olhando, e o povo está só olhando. Ninguém está entendendo a adoração desesperada, aparentemente louca dessa mulher, mas representa a igreja. Ela está nos ensinando como se adora, como que se entrega, como que ora, como que se chega. Ela não está falando nada, é só símbolo, são só gestos, ela não está dizendo nada. Você percebe? Ela não está falando nada. É uma oração muda, é uma adoração de atitudes, uma adoração do qual tem atos, ela tem atitudes. Então ela recolhe de forma santificada, porque as lágrimas saem dela, toca nos pés dele. Tudo que toca em Cristo é santificado. Nada do que você entrega para ele vem para você do mesmo jeito, nada. Nada, tudo que você fizer para Cristo, em Cristo, com Cristo, volta para você diferente. Ela não é boba, ela derramou as lágrimas, não perdeu nada, tudo aos pés, e ela pega o cabelo, o próprio cabelo dela, e ela vai fazer isso. Segunda coisa que ensina nesse ato, a adoração está ligada a quem dá e a quem a recebe, nunca com quem assiste. Vou repetir, a adoração está ligada a quem a dá e a quem a recebe, nunca com quem assiste. A adoração nunca está ligada com quem assiste. Já viu não? Na igreja você está adorando, às vezes cantando louvor, depois está sentado, vendo celular, não tem problema. A adoração está ligada a quem está dando e a quem está recebendo. Quem assiste é só assistente. Estava assim a casa desse fariseu, mas essa mulher, ela vai fazer um ato de adoração, porque a adoração dela está ligada, ela rompe com a plateia. Então uma coisa que eu preciso fazer quando eu vou adorar, é romper com a plateia. Não me interessa as pessoas, não me interessa quem são, quantos são, onde estão. O que interessa é o que eu estou dando e para quem eu estou dando. É aquele que eu entrego e aquele que recebe. É para ele que eu estou entregando. Então é quem dá a adoração e quem recebe é que importa nessa hora. Mais nada, mais ninguém. A sala cheia, o lugar cheio, e ela vai e se derrama, e ela vai fazer isso. Então a adoração está ligada, ela dá essa aula, falou, está ligado exatamente a quem dá e a quem a recebe, nunca com quem assiste. Se ela fosse dar ouvido para o povo acusava ela de pecadora. O povo sabia que ela não era lá muito bem vista aos olhos dos religiosos,
Ela não está nem aí. Ela foi e falou: meu assunto é só com Ele. Nesse tempo o nosso assunto é só com Ele. Se a igreja entender que o nosso assunto é com Ele, Ele vai intervir, como Ele interviu aqui, você vai ver. Mais coisa que eu aprendo nesse ato do cabelo, dela enxugar com os cabelos. Terceiro, ela demonstra que a nossa adoração tem que ser livre diante dEle. Livre diante dEle. A minha adoração perante Ele tem que ser livre. Você vai chorar, se você vai desmanchar, se você vai grudar na parede, se vai debruçar, não importa, se vai gritar, se você vai gemer, a tua adoração é ímpar, é só você que está dando. E Ele sabe o que é que está sendo dado, porque Ele sabia o que ela estava dando. Então ela faz isso, ela demonstra que a nossa adoração tem que ser livre diante dEle. Como que eu sei que deve ser livre? Você vai entender já esse tópico 3 aqui. Como eu sei que a adoração tem que ser livre? Havia fariseus, havia discípulos, muitos acusadores dela, muita gente acusando no seu pensamento: essa mulher, essa é uma acusadora, hein? Essa mulher daí é pecadora. E os acusadores falando: ela é pecadora, essa mulher, sei não. E é nesse ambiente de pressão, cheio de homens, é que essa mulher pega um vaso que representa o seu coração cheio de perfume, entra feito uma doida naquela reunião. Com certeza aqueles homens, muitos ali conheciam ela, não puseram ela para fora da casa. O fariseu não expulsou ela, conhecia, só sabia no conceito dele que era uma pecadora. Ou seja, não é ela muito bem-vinda, porque eu sou religioso, eu sou muito bom. E essa mulher entra, e ela entra dessa forma, como eu e você temos que entrar na presença dele. E ela entra numa demonstração de adoração livre. Por que livre? Por essa razão, porque era o cabelo. Acho que não ficou claro ainda. Como ela vai chorar, encher de lágrima, e ela vai enxugar com os cabelos, esses cabelos tinham que estar soltos, não podia ser trançado, enrolado, embaraçado, amarrado. Ela tinha que ser desamarrada, desembaraçada na adoração. Eu preciso ser desembaraçado para adorar. Eu tenho que ser desembaraçado, não posso ser trançado. Ela não enxugou com trança, é com os cabelos soltos. Ela tinha que ter, ela estava livre para fazer isso. Não era comum a mulher ficar soltando o cabelo ali no meio dos homens. Ela não está nem aí, ela está adorando o rei. Uma adoração totalmente desembaraçada. Ela solta aquele cabelo e começa a enxugar com o seu próprio coração e o seu cabelo. Ela está demonstrando como que nós devemos chegar numa adoração desembaraçada, desamarrada, destrançada. O cabelo dela estava solto para poder enxugar, e ela vai enxugar, ela não está só enxugando, ela está trazendo para ela com o próprio cabelo, porque a adoração dela é desembaraçada, a adoração dela é livre. É livre, não está nem aí com a crítica, não tem o que vão falar, se depois disso vão me apedrejar, não interessa. Eu quero adorar, eu quero dar para Ele tudo que há em mim. E ela vai e entrega. Aí ela vê aqueles pés e fala: não, eu vou semear aqui. E chora, ela chora tudo que podia chorar, e ela não deixa cair lágrima na terra. Aí pega o cabelo e traz para ela um cabelo solto, ou seja, ela está adorando livremente. A impressão que dá, você lendo isso aqui comigo, parece que só estavam os dois. Parece que nesse momento você não vê ninguém na sala, só vê os dois, porque é exatamente o que ela está fazendo. Ela só vê Cristo, Cristo só está vendo ela naquele momento. Então quem quer ser um adorador não pode ligar para a galera, vão te criticar. Não, é crente agora? Não sou crente, eu sou filho do Altíssimo. Eu sei quem me levantou, quem me criou, quem me chamou. E quando eu me derramo, eu sei em quem eu me derramo, porque eu sei que é o único que pode resolver a minha vida. Aliás, Ele já resolveu lá na cruz. Então ela está fazendo isso. Então, para enxugar, ela está totalmente numa adoração desenrolada. Verso 38, continuando, né? Vamos ler o 38, ó. E posicionando-se atrás, Jesus prostrou-se a seus pés e começou a chorar. As suas lágrimas molharam os pés de Jesus, ou seja, encharcaram ele, regou os pés dele. Mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, vírgula. Aí tem assim, beijou-os. Aí quando você pensa que a adoração dela já está quase no fim, agora ela já chorou, já pegou de volta aquelas lágrimas ali, tudo santificado, os pés dele, totalmente desembaraçada, cabelo solto, né? Como canta a Marcela, cabelo solto ao vento, e enxugou. Bom, agora ela vai levantar, vai leve. Não, agora começa a beijar os pés. Agora diz aqui, e beijou-os. Ou os que? Porque beijou os dois pés. Falou: não, eu vou beijar os pés dele.
Eu vou beijar. Ela beijou. Beijar os pés não é o mesmo, quando você lê a palavra, não é o mesmo você já deve ter lido o ósculo santo. Ósculo é beijo. Só que quando se fala sobre o ósculo, está se falando sobre um beijo no rosto. E ela está dando beijos nos pés. O beijo no rosto representa, no contexto da época, que era quando alguém chegava de viagem, ou vinha visitar alguém, um parente, amigo, alguém distante, chegou na casa, bem recebido, ele recebia naturalmente do dono da casa, era normal isso, receber um beijo no rosto, de boas-vindas, é normal. Como também era muito normal, muito comum, os profetas, você já viu profeta profetizar? Você já ouviu falar sobre o dedo de profeta? Assim diz o Senhor. Pois é, era meio que normal quando encontravam com um homem, que eles entendiam sendo um homem, levantado pelo Criador, e era profeta, beijar a mão dele, porque a mão do profeta é que direciona, é por aqui, e vai-te, e então era natural, então havia beijos, muitos tipos de beijo. Então beijo no rosto, o ósculo santo, esse beijo de boas-vindas, o beijo no rosto. Já o beijo aos profetas seriam nas mãos, mão direita principalmente, do dedo profético, era natural, era um respeito. Mas quando se beijava os pés, ela está, ao beijar os seus pés, ela está fazendo um ato que só se fazia com reis. Então quando ela enche os pés dele de beijo, ela está comunicando: olha, eu reconheço que o senhor é rei, eu tenho certeza que o senhor é rei, o senhor não é qualquer um. Eu não vou beijar teu rosto, não vou beijar tua mão, porque o senhor vai além do profético, o senhor é rei. Então eu vou beijar teus pés, minha realeza. E aí ela começa a beijar os pés em honra, em reconhecimento de quem ele é. Será que temos tido ou dado esta honra de saber quem ele é e beijar os pés dele? Beijar, honrando, reconhecendo quem ele é, reconhecendo que ele é rei. Essa mulher fez isso, então ela vai fazer isso. Mas também não para aí, quando você pensa, bom, agora acalmou, agora parou. Não, vai fazer mais. Aí o texto diz assim, o final do 38, ungiu com o perfume. Aí ela pega, beija os pés, e agora pega os pés e vai ungir com esse perfume caro que ela trouxe. Era um perfume que custava 1 ano de trabalho. Ela pega e derrama esse perfume nos pés dele. 1 ano de trabalho, 300 denários, guarda essa cifra, 300 denários, um dia de trabalho, 1 denário, 300 denários, quase que 1 ano de trabalho, de um trabalhador comum da época. Isso custava por volta disso, 300 denários, é o que ela tinha, só que você vai ver que ele vai falar alguma coisa aqui sobre isso, mas ela, é o que ela tinha, ela derrama tudo aos pés dele, ela vai fazer isso. Ao derramar, ungir, veja bem, 2 coisas ocorrem. Primeiro, tornou evidente a sua adoração, porque o que estava lá era perfume. Agora ela evidenciou a sua adoração. E segundo, a adoração perfumou e mudou a atmosfera do ambiente. Então ela consegue agora, que alcançou esse nível, você vê, são níveis de adoração, ela vai aprofundando num tanto, que agora ela vai tornar evidente a sua adoração, porque agora ela está entregando tudo mesmo. Agora está pegando ali talvez a economia, tudo que ela tinha, ela está derramando tudo aos pés dele. Só que ao derramar tudo aos pés dele, fazendo essa entrega, tornando evidente esse ato de adoração, ao mesmo tempo está perfumando o ambiente. Porque você já quebrou vidro de perfume em casa? Ela fez isso, ela não quebrou um vidro de perfume em casa, ela derramou todo o perfume aos pés dele, e ela vai fazer isso. Então a adoração, ela perfumou e mudou toda aquela atmosfera, deixou todo mundo constrangido, alguns irados, alguns questionando, porque quando o adorador se posiciona, sempre vai ter questionamento, vai ter acusações, vai ter assim um espanto, mas uma certeza tem, o perfume fica. Independente do ambiente, quem esteja vai sentir o perfume da adoração. Quando eu adoro, não importa quem esteja ali, ele vai perceber que eu estou adorando. O perfume denuncia que eu sou um adorador. O perfume dessa mulher está denunciando que ela é uma adoradora. Ela está entregando tudo, aonde? Aos pés. Lembra? O melhor lugar do universo para se estar é aos pés dele. É aos pés dele. Verso 39. Aos críticos de plantão. Diante dessa cena, diante de tal cena, verso 39, o fariseu que havia convidado o dono da casa
falou consigo mesmo. Com quem que ele falou? Ele falou consigo mesmo, ó. Diante dessa cena, aí foi demais. Ele falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher é ela, uma pecadora. Ele está falando consigo mesmo. Entenda uma coisa: na presença de Cristo é perigoso até pensar, porque ele está pensando, ele está falando com ele mesmo. Ele está pensando, ele deve estar assim, olhando. Como Cristo não está falando nada, ele está olhando. Quando derrama aquele vaso, ele fala com ele mesmo e pensa assim: se ele for quem é, se ele fosse profeta, se ele for um profeta, ele ia saber. Ele não ia cair no engano, no engodo dessa mulher, essa mulher é pecadora. Ele está pensando. Olha o risco de pensar perto de Cristo. Olha o risco do que você pensa. Verso 40. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs. Ele vai propor uma coisa para o fariseu que pensou. Ele vai fazer uma proposta para ele. Agora ele vai falar quanto que essa mulher devia. Ele diz assim: Simão, eu tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu-se, se inclinou a ouvir e disse: sim, mestre. Chama ele de mestre, eu aqui, hipócrita. Sim, mestre, dize-me. Agora ele vai contar a história. 2 homens deviam a certo credor. O certo credor é Cristo. Está devendo ao próprio Criador. Ele é o credor. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida dos dois, de ambos. Qual deles o amará mais? Olha que pergunta encurraladora. Ele faz essa pergunta, e ele muito sim, sábio, porque é muito sábio, falou: isso é fácil, né? Isso é facinho de responder isso. Aí ele vai responder assim, ó: replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, aquele dos 500 denários, né? Ao que Jesus o congratulou, falou: está bom, hein? É isso mesmo, julgaste acertadamente. Você está percebendo o diálogo? Aqui ele está falando que um devia 500, o outro 50. Nesta parábola, nessa ilustração que Cristo está fazendo, ele está dizendo assim, ó: esta mulher me devia 500 denários e você 50. Ela me devia 500. Como ela é mais perdoada, é óbvio que ela vai além da gratidão, da sua gratidão. E ele vai jogar isso na cara dele agora. Porque na história que ele conta, ele está retratando tanto ela quanto o fariseu. Ele fala: 2 pessoas, 2 homens, 2 seres humanos, um devia 500, o outro devia 50. Mas nenhum dos dois podia pagar, porque é impossível pagar. Mas aí o credor, que é o próprio Criador, resolveu perdoar. Ele perdoou os dois. Qual dos dois tem mais gratidão? E ele responde: aquele que foi perdoado mais. Então ele já está dizendo para ele, obviamente, ela é mais grata, ela tem essa coragem toda, porque ela sabe do que ela foi perdoada. Mas vamos seguir aqui. Agora Cristo vai fazer uma comparação, porque ele ainda está falando com o fariseu, e ele faz uma comparação. Quais as comparações que ele faz? Ele vai comparar a diferença, a comparação e a diferença de água para lágrima, de ósculo para beijo, de toalha para cabelos, de um óleo qualquer para um bálsamo. Ele vai fazer essa comparação. Ele vai comparar, eu vou repetir isso, ele vai comparar água com lágrima, ósculo com beijo, toalha com cabelo, e ele vai comparar um óleo qualquer com um bálsamo, com um unguento. Ele vai fazer essa comparação, e ele diz assim: então ele virou-se em direção à mulher e declarou a Simão. Imagina a cena, ele acabou de contar essa história para ele, falar da história do que devia 500, devia 50, aí ele responde, fala: não, beleza, é isso mesmo, só respondeu bem. E agora ele vira para a mulher, ele vira-se para a mulher, mas ele fala com Simão. Diz aqui, ó: então virou-se em direção à mulher e declara a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa,
e não me trouxesse água para lavar os pés, como é de costume. Mas, porém, veja aqui, esta, porém, molhou meus pés com suas lágrimas. Está vendo? Ele comparou a água que ele nem deu por lágrimas dela, que tem muito mais valor. Está vendo? Não deixe o Senhor comparar você nessas situações de atitudes, porque aqui ele comparou as atitudes dos dois. Então ele diz mais: e essa mulher molhou os pés com suas lágrimas, as enxugou com os próprios cabelos, ou seja, ela não usou toalha, como talvez você fizesse, mas também não fez, mas ela usou os cabelos. E da mesma maneira, tu não me saudaste nem com um beijo na face, o ósculo santo, o que é tradicional. Você não fez nem o que é normal, você não conseguiu fazer nem o que é natural. Eu cheguei como um visitante e você beijar minha face, você não conseguiu fazer isso. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar meus pés. Está vendo? Está comparando. Aí diz mais, e mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo. Óleo, qualquer óleo é normal, ungir com azeite, com óleo, como era de se esperar. Você não fez nem o que era esperado. Mas essa mulher com um puro bálsamo ungiu meus pés. Você vê que, olha o reconhecimento que ele está dando para essa mulher. Por tudo isso eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Ou seja, você não está me revelando o teu amor, porque na tua cabeça você deve muito pouco, você se acha melhor do que todo mundo. Mas essa mulher que reconhece que a dívida dela é bem maior, e ela já foi perdoada inclusive, ela tem muito mais amor para demonstrar por mim. Então ela está me adorando de fato. Você vê que ele está fazendo uma comparação na cabeça do fariseu, na cara do fariseu, em relação à adoração dessa mulher. Mas até o momento, você vê, a mulher ainda não abriu a boca. Guarda isso, ela não abriu a boca, ela só fez o ato. Em seguida Jesus afirmou, agora ele vai afirmar para a mulher, ele falou para ele. Primeiro ele fala para ele, eu te asseguro, verso 47, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Todos, não alguns, todos, ela já está perdoada. Aí em seguida Jesus afirmou, agora ele vai falar para a mulher, agora ele vira para a mulher e diz, perdoados estão todos os teus pecados. Ela não pediu perdão, ela não fez nada, ela só adorou com excelência. No ato de adoração ele diz, todos os teus pecados estão perdoados. Então os demais convidados, aqui tem discípulo, aqui tem outros fariseus, aqui tem a galera, os que só assiste, não participa de nada, só assiste. Começaram a comentar, quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz, ou seja, vai agora com a minha paz eu te dou, vai em paz permanente, constante, vai em paz constante, e tem mais, você está salva, então eu te perdoo e também já te declaro salva. Como que ele declara a ela salva se ele ainda não foi para a cruz? Você esqueceu que ele é onisciente? Você esqueceu que ele pode usar essas aptidões? Você esqueceu que ele pode fazer uma leitura e saber que essa mulher nunca mais ia desviar do caminho? Ela já fez tudo o que se faz. Ele sabia que ele ia para a cruz e essa mulher não iria abandoná-lo. Se você continuar lendo Lucas, você vai ver ela. Ela não abandona, ela se converte imediatamente. Então ele já está dizendo para ela, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a salvação é pela fé. Fala, o que te salvou não foram esses atos. Esses atos são contados como uma adoração, são contados como uma obra para o reino. Porque para começar, você já me reconhece como o rei beijando meus pés. Então as obras que você fez vão ser condecoradas, coroadas no reino. Mas a tua fé para fazer isso tem que crer. Então a tua fé é suficiente para eu te dizer que você está salva, porque a salvação é pela fé, não é pelo que faço. Mas então eu tenho que adorar assim para ser salvo? Não, eu tenho que crer. Se eu crer, sou salvo. Então ela creu tanto e adorou tanto, que o ato de adoração agora vai virar recompensa, galardão, e a fé para fazer isso se torna em salvação. Uma mulher salva que vai reinar.
Essa é a tônica nossa. Nós temos que ser aqueles salvos que vão reinar. Por quê? Porque eu pela fé creio, e creio tanto que as minhas ações levam a níveis de adoração que também, sem nenhuma palavra, vai constar como galardão, como recompensa pela entrega que eu faço. Quanto mais eu me entrego, mais galardão eu tenho. Porque essa mulher mexeu com toda a humanidade, tanto que eu estou pregando dela. 2000 anos depois eu estou falando dela. Não tem nome, mas estou falando dela. E aí, tem 3 coisas que a gente aprende de cara aqui, porque ele virou-se em direção à mulher e declarou a Simão. 3 coisas de cara é declarado aqui, nesse texto. Primeiro, os acusadores são os primeiros a saberem do perdão dos seus acusados. Porque eles estavam acusando essa mulher em pensamento, com fofoquinha, com tititico. Eles foram os primeiros, por isso que ele, antes de falar para a mulher que ela é perdoada, ela fala para Simão. Você quer ver? No verso 47. Por tudo isso eu te asseguro, ele não está falando com a mulher, está falando com Simão. Ele foi até a mulher, mas antes de falar com a mulher, ele fala com Simão. Por quê? Por que ele fala para Simão? Porque Simão é acusador. Aqui, e ele vai falar primeiro para Simão. Então os acusadores são os primeiros a saberem do perdão dos seus acusados. Então os acusadores, ele ficou sabendo primeiro que ela foi perdoada. Ele fez questão de falar para quem acusava. Falou, ela está perdoada, viu? Só para tua ciência, para você ficar sabendo, essa tua acusação aí, não virou em nada. Os atos dela sobrepõem a fé que essa mulher tem. Você não chega nem aos pés dela. Tanto naquela comparação de 4 ações, ele ficou para trás em todas. Não beijou, não lavou, não usou toalha, não ungiu, fez nada. Não fez nada, porque no fundo ele não cria. Tanto não cria que ele fala, se ele for profeta, porque não acreditava nele. Ele não tinha fé nenhuma. Ele chamou por uma conveniência. Muitas pessoas chamam a Cristo por conveniência. E não é esse tipo de chamar. Mesmo assim ele foi. Mas não é porque ele foi, ele não sabe quem o chamou. Ele foi. E aí ele simplesmente diz, então os acusadores são os primeiros a saberem do perdão dos seus acusados. Segundo, os inimigos são os primeiros a saberem das nossas vitórias. Ele faz questão que o inimigo saiba primeiro. Eu estou te apresentando princípios que o nosso Criador continua aplicando. Quando há uma vitória, os inimigos são os primeiros a saberem que você é um vitorioso. Nem a mulher sabia que ela ia ser perdoada, mas o Simão já está sabendo. Os inimigos, acusadores, ficam sabendo primeiro. Terceiro, quem sai para adorar debaixo de acusação, volta para casa salvo e cheio de paz. Mesmo com toda acusação, com todo apontamento, com toda humilhação, mesmo com tudo, ela sai debaixo de acusação, ela sai debaixo de sofrimento, debaixo de apontamento, debaixo daquela pressão, e ela vai adorar. Esse é o estado que ela chega para adorar, mas agora ela vai para casa cheia de paz, e salva ainda por cima. Então vale a pena eu chegar diante dele. Então, mulheres que vão para a presença, dar a sua presença, ou seja, a igreja que vai dar a sua presença, apresentando na presença do rei, quando elas fazem isso, entregando a sua presença na presença do rei, não sai do mesmo jeito. Ela fez da maneira melhor possível, ela dá o maior exemplo possível de quem já chegou. Então, se nós aprendemos que é preciso chegar, ela fala, tá, agora que chegou, é assim, faz assim, põe ele na frente, entenda que ele é maior, siga os pés dele, se tiver que chorar, transforma tuas lágrimas em semente, em regador, e rega os pés dele, transforma elas em semente, depois você mesmo colhe, porque não foi outro cabelo, não foi outra toalha, não foi outra pessoa que recolheu as lágrimas, foi ela própria, porque aquele que semeia é digno do seu salário, ele é o primeiro a comer do fruto. Então ela semeou as lágrimas, ela mesma colhe. Então tudo que eu faço para ele, o primeiro a desfrutar do benefício sou eu mesmo. Tudo que eu faço em Cristo e para Cristo, eu sou o primeiro a comer desse pão. E ela semeia a lágrima e ela mesma colhe, porque é ela própria. Nessa adoração livre que ela faz, no meio de acusação, no meio dos acusadores. Aí, veja, ela não fala uma palavra, mas Cristo a defende, porque ele fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Se ele está dizendo assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, está dizendo, é minha igreja.
E está dizendo, não vai prevalecer, eu mesmo defendo. Ó, é dele, ele próprio a defende, e ele mesmo edifica, porque ele diz, eu a edificarei. Então é ele que edifica, é ele que protege, é ele, é tudo ele. Por isso que nós cantamos, é tudo dele, por ele, para ele, porque é tudo dele. Quando se fala de igreja, eu tenho que entender que eu tenho um dono que me defende, que me edifica. O que eu preciso nesse 2021, finalzinho de março, já que eu estou aprendendo tanto? Ir para os pés dele. Tu quiser chorar, chora aos pés dele. Chora, palavras, derrama confiança, derrama fé, derrama aos pés dele. Que ele mesmo se levanta e te defende, ele mesmo te livra, ele mesmo te salva, ele mesmo te condecora, te dá recompensa, ele próprio faz tudo. Qual o problema da igreja no contexto mundial hoje? Não sei como está outros países, mas qual é o contexto da igreja? Não adora, não busca, ela só vai para pedir. Só vai para pedir e quer andar na frente, quer que ele corre atrás dando o que eu quero. Isso não é ser igreja. Isso não é a condição, isso não é uma mulher que se apresenta diante do rei. Uma mulher que se apresenta diante do rei é dessa forma, reconhecendo quem ele é, estando atrás dele, sabendo que se eu estou atrás, eu vou segui-lo, não me perco. Se eu segui-lo, eu não me perco. E se eu segui-lo, não me perco, estando aos pés dele, o caminho é certo. Então eu derramo aos pés dele. E aí ele próprio se levanta em meu favor. Essa mulher não levantou a voz para nada, ela não falou nada. Ela não abriu a boca para nada, mas ela recebeu tudo que todos aqueles que falavam tanto não receberam nada. Quem falou muito naquela sala não recebeu nada, só repreensão dele, uma parábola difícil. E não é porque ele diz assim, só que tem um segredo aqui. Lembra que eu falei que o vaso, o perfume valia aproximadamente, historicamente, uns 300 denários? Só que quando ele conta, ele fala assim, havia quem devia, 2 devedores, um devia 500 e outro 50, ela devia 500. Ele já está fazendo questão de dizer, ela devia muito, e o vaso que vocês estão aí reclamando, achando aí, ficando aí dessa forma, esses vasos, esse vaso que ela derramou, quebrou e derramou, custa 300, então está faltando 200, amém? Você que sabe fazer conta, ele falou, devia 500, um devia 500, ó, ele diz dessa maneira assim, um devia 500 denários, o outro 50, então se ela devia 500, e o vaso valia 300, está faltando 200, então falta 200, está faltando 200, só que veja que interessante, mesmo ela devendo ainda 200, mesmo assim ainda devendo 200, ela sai em vantagem. Por quê? Porque ele está dizendo assim, o vaso, o perfume, pode valer 300, mas deixa eu falar, as lágrimas dela, as ações dela não tem preço. Então eu vou perdoar todos os 500 e ela ainda sai daqui com crédito, enquanto vocês que não fizeram nada estão comigo com débito. É isso que ele está falando. Então ela na parábola é a que devia 500, aí ela dá 300, aí ele diz, dessa forma, está perdoado tudo. Por quê? Porque as lágrimas dela, o ato dela enxugar com os cabelos, a ação corajosa de adorar no meio daquele povo, não tem dinheiro que pague. E diz, ela superou, então agora ela sai comigo diante de mim, ela vai sair com crédito. Tanto que ela sai salva, sai com paz, ela sai com crédito. Tanto crédito que me faz pregar sobre ela, e tantos outros ainda pregam sobre essa mulher. Mas é a adoração da qual eu devo praticar. Então essa mulher me ensina, quando eu entro na presença do rei, para dar minha presença, como eu devo fazer. Então nós precisamos fazer dessa forma. Mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em permanente, não passageira, permanente paz. Permanente paz. Para quem que ele fala isso? Para ela, diante dos homens, diante de muitos. E o que ele está nos revelando hoje? Primeiro nos ensinando como que o adora, como que chega diante dele, ela dá aula, de como que eu devo chegar diante dele. Mas segundo, ele está dizendo para nós assim, eu continuo sendo aquele que atenta para cada uma das tuas lágrimas, cada um do teu choro, do teu sofrimento, da tua dor, eu acompanho cada item da tua vida, e eu quero dar a você
essa palavra e dizer: Ele continua nos defendendo. Ele não precisa de defesa, mas nós somos defendidos por Ele. Ele não precisa de quem o defenda, mas Ele nos defende. Ele é o nosso defensor, o nosso protetor, o nosso edificador, o nosso salvador, o nosso pacificador. Isso é Ele. É isso que está nos apresentando. E essa mulher, sem nenhuma palavra, recebeu tudo isso. Ela só queria dar. E ela recebe tudo isso, muito mais do que ela pensou em dar e deu. Ela recebe muito mais. Então hoje ele está dizendo: quem faz como essa mulher, chega com esse reconhecimento, eu tenho muito mais para te dar do que aquilo que você pensa. Porque por mais que ela deu, não seria suficiente para ela sair com o que ela saiu. Amém? Então a adoração perfeita é dada dessa forma. Vamos ficar de pé. Ela nos ensina como que eu devo ficar. Mulheres presentes na presença do rei. Como que eu devo me comportar? Me inclinando dessa maneira aos seus pés. E ele simplesmente vira para... No verso 47, eu vou orar em cima do verso 47, que foi a chave que ele me deu para esse dia tão difícil que estamos vivendo. Ele diz assim, ó: por tudo isso eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Então ele vai dizer aqui: perdoados estão os seus pecados. Sem nenhuma palavra da mulher, sem nenhuma palavra, ele derrama sobre ela o que ela nunca imaginou. Sem nenhuma palavra, você nem esperava, ele vai derramar sobre a tua vida o que você nem imagina, nem espera, você nem calcula. Porque é isso que a palavra revela. Ela não esperava nada disso, mas teve tudo isso. Ela não esperava nada disso, mas teve tudo isso, por um ato de adoração sincera na presença do rei. Então não ligue para a galera, não ligue para os fariseus, continue adorando o seu Criador. Amém? Feche os olhos. Pai, nós como igreja, enquanto igreja estamos, nos colocamos como adoradores e nós nos regozijamos do Senhor nos ensinar como que se deve adorar, como que se deve apresentar perante Ti. E eu coloco cada uma das vidas que estão aqui presentes ou que estão nos acompanhando pela internet, que cada um agora, cada lágrima que foi derramada em silêncio, muitos não têm palavras nesta hora, mas o Senhor é aquele que fala por nós. Então que a tua voz se levante e fale por cada um de nós. O Senhor falou para o inimigo o quanto aquela mulher era amada, o quanto aquela mulher era perdoada, o quanto aquela mulher o amava. Então que fique notório nessa noite o derramar do amor sobre os corações, sobre o coração da igreja, a ponto de se derramar aos seus pés, a ponto de receber do Senhor aquilo que nenhum homem pode dar. Seja hoje decretado isso, liberado isso, falado isso, para que todos os inimigos, todos saibam que o Senhor continua sendo o protetor, o edificador, o salvador, sendo o abençoador da tua obra, da tua igreja, de cada filho, cada filha do Senhor. Nesta hora, em nome de Cristo, nós derramamos a Ti a nossa gratidão. Sem nenhuma palavra daquela mulher ocorreu tudo isso. Sem nenhuma palavra hoje o Senhor está dizendo: vocês não precisam falar, apenas fiquem aos meus pés e verão quem eu sou. Vou repetir: sem nenhuma palavra, apenas fiquem aos meus pés e saberão quem eu sou. Amém? Em nome de Cristo, que essa palavra fique plantada no teu coração e frutifique, e ela cresça e se estabeleça, e você veja o agir sobrenatural daquele que é sobrenatural, agindo numa adoração sobrenatural, para que você possa desfrutar da presença daquele que nunca te abandonou, mas que reconhece cada gota de lágrima derramada aos pés dele. Seja hoje um tempo de colheita. Tudo que você chorou, transformado agora em resposta, vem em tuas mãos nesta hora, em nome de Cristo. Tudo que você gemeu, tudo que você chorou, tudo que você buscou, vem agora como uma resposta inesperada em teu favor, da parte do Cristo vivo, daquele que ressuscitou e daquele que demonstra a ti o seu poder, a sua graça, o seu amor, e ainda diz: salva, salva, você é salva, você é salvo, e os teus atos servirão para reinar comigo. Amém?